Hello girls, hello boys, bem-vindos ao Português Facinho Facinho com Zé Roberto. E hoje a gente vai de Enem de novo, beleza? Para toda a galera que está focada no Enem, hoje vamos abordar aqui os conteúdos mais recorrentes, né, do Enem. Como vocês podem ver, aqui estamos aqui na parte 2, porque no vídeo anterior nós falamos sobre a variação linguística, que é o conteúdo mais recorrente, beleza? Variação linguística, diferença entre variação linguística e norma culta, gramática natural versus gramática normativa, os fatores que contribuem, né, para o uso da linguagem, né, para a escolha de uma determinada variante, né, o fator social, o fator temporal, faixa etária e coisa e tal, e todos os outros elementos que nós vimos na aula passada, beleza? Hoje a gente vai abordar 5 conteúdos, é claro, a variação linguística está inserida de novo, mas nós vamos aí abordar outros conteúdos, beleza? Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e deixe seu like para que nós possamos fazer um trabalho mais recorrente, beleza? Sim, estamos aqui focados nas questões, né, da última prova do Enem 2019, já para você ter uma ideia melhor, né, de como esses conteúdos serão cobrados aí no próximo Enem, beleza? Valeu, galera, Português Facinho Facinho com o Zé Roberto. Simbora, galera aí a nossa primeira questão, beleza? Então, galera, vamos aí à nossa primeira questão, né? Acompanha a leitura comigo aqui. Vou pegar aqui só o meu apontador. Muito bem. Faz com que o bullying passe à história. És vítima? Fica calmo ou calma. Os bullies adoram reações nervosas. Finge que não é contigo. Não des troco. Lembra-te, o agressor é ele, não és tu. Evita ficar sozinho, sozinha. Com o bullying, junta-te com os teus amigos, mostra-te confiante, não demonstres medo e acredite em ti. Acredita em ti. Conta a uma pessoa de confiança o que está a acontecer contigo. Conheces alguma vítima? Nunca deixes o teu amigo ou amiga sozinho, sozinha. Assim farás com que ele, ela, se sinta seguro, segura. Ajuda-o, ajuda a contar a alguém de confiança o que se passa. Conheces o agressor? Tenta convencê-lo a mudar o seu comportamento. Caso não tenha sucesso, denuncia o caso às autoridades. Muito bem, vamos aqui à nossa primeira questão, beleza? Essa é a questão de número 10, variação linguística e tipos de textos, beleza? Essa campanha se destaca pela maneira como utiliza a linguagem para conscientizar a sociedade da necessidade de se acabar com o bullying. Tal estratégia está centrada no ou na. Muito bem. Chamamento de diferentes atores sociais pelo uso recorrente de estruturas injuntivas. Variedade linguística caracterizadora do português europeu. Restrição a um grupo específico de vítimas. Vamos pegar a caneta rapidamente. Restrição a um grupo específico de vítimas ao apresentar marcas gráficas de identificação de gênero como AO. Ao contrário, né? Quando ele faz o uso aqui do O ou do A, né, para identificar o gênero masculino e feminino, ao contrário, ele não está restringindo, né? Ele, ao contrário, ele está o que? Abrangendo, né? Fazendo com que todas as pessoas aí sejam encaixadas, né, na linguagem, beleza? Então, letra C está eliminada. Letra D, combinação do significado de palavras escritas em língua inglesa e portuguesa. E isso aqui existe de fato, né? Nós temos aqui as palavras stop, né, do inglês, e também a palavra bullying, né? Isso existe de fato, mas vamos ver. E letra E, enunciado de cunho esperançoso, passe a história no título do cartaz. Muito bem. Então, vamos ver o que é que ele quer de nós aqui, para nós entendermos de novo. Ele diz o seguinte, né? A campanha se destaca pela maneira como utiliza a linguagem para conscientizar a sociedade. Então, aqui o foco é a conscientização, né, da sociedade, né, da necessidade de se acabar com o bullying. Então, será que foi a ocorrência, né, da variedade linguística caracterizadora do português europeu? De fato, né, a linguagem utilizada é a linguagem do
português europeu, né? Português de Portugal, mas não é isso que faz, que contribui, né, para alertar a sociedade, né? Certamente esse cartaz deve ter sido produzido em Portugal e é por isso que ele está com essa linguagem, né? Então não é a variedade linguística é de fato a do português de Portugal, mas não foi utilizada com essa intenção, né? Para conscientizar, para se demonstrar a necessidade. Não foi isso aí, né? Então vamos lá. Combinação de significados, nós já vimos, né, também que existe também a combinação de palavras das escritas inglesa e portuguesa, né? O stop bullying estão lá, né? Mas isso também não é um fator, vamos dizer assim, importante para se fazer com que a sociedade se torne consciente, né? Não há essa... Por mais que estejam lá sendo utilizadas, elas não cumprem essa função, né? Então, vai sobrar aqui, no caso, a nossa letra A, ó, chamamento de diferentes atores sociais pelo uso recorrente de estruturas injuntivas. Aí aqui, ó, você deve lembrar o que é uma estrutura injuntiva, né? A gente viu que as tipologias textuais, os tipos de textos ou sequências textuais, né? Sequências linguísticas, são, vamos dizer assim, geralmente caracterizadas em 5 tipos, né? A descritiva, a narrativa, a dissertativa, a argumentativa e a o que? Injuntiva, beleza? O que é injuntiva? É um texto que se caracteriza por instruir, né, o leitor, o espectador, o leitor, né, tem a função de instruí-lo ou levar ele, né, levá-lo a tomar alguma atitude e a realizar alguma ação, beleza? Que isso ocorre aqui, né? Vários atores, chamamento de vários atores sociais. Quem são os vários atores sociais, né? Tá aqui, ó, a vítima, ok? Alguém que conhece a vítima ou alguém que conhece o agressor. Então, esses atores são chamados, né? E é utilizado, como ele falou aqui, uma sequência injuntiva com o intuito de levar esses atores, quer seja a vítima ou alguém que conhece a vítima ou o agressor, a tomar uma determinada atitude, a realizar uma determinada ação, beleza? Mais uma vez, essa tentativa de levar o leitor a realizar uma ação, a fazer algo, ocorre por meio, né, de uma linguagem, de uma sequência injuntiva ou instrutiva, né? Tanto nós podemos chamar de texto injuntivo como texto instrucional, beleza? Valeu, galera. Português facinho, facinho com o Zé Roberto. Veja aí que o conhecimento aqui sobre os tipos de textos, né, e sobre a variação linguística, né, ajudou você a responder essa questão aí com mais qualidade e com mais, vamos dizer assim, segurança, beleza? Valeu, galera. Valeu, galera. Vamos aí à nossa próxima questão. Valeu, galera. Então vamos aqui à nossa segunda questão, beleza? O Instituto, sim. Aqui nós vamos trabalhar aqui as funções da linguagem, né? Funções da linguagem. Outro assunto, juntamente com variação linguística, altamente recorrente, beleza? Então vamos lá. Questão aqui do número 15. O Instituto de Arte de Chicago disponibilizou para visualização online, compartilhamento ou download, sob a licença Creative Commons, 44 mil imagens de obra de arte em altíssima resolução, além de livros, estudos e pesquisas sobre a história da arte. Para o historiador da arte, Gross Vendor, não sei se é isso, o sucesso das coleções online de acesso aberto, além de democratizar a arte, vem ajudando a formar um novo público museológico. Gross Vendor acredita que quanto mais pessoas forem expostas à arte online, mais visitas pessoais acontecerão aos museus. A coleção está disponível em 6 categorias: paisagens urbanas, impressionismo, essenciais, arte africana, moda e animais. Também é possível pesquisar pelo nome da obra, estilo, autor ou período. Para navegar pela imagem em alta definição, basta clicar sobre ela e utilizar a ferramenta de zoom. Para fazer o download, disponível para obras de domínio público, é preciso utilizar a seta localizada do lado inferior direito da imagem. Muito bem, vamos aqui ver o que essa questão quer de nós, né? Vamos ver o que é que ela pede.
A função da linguagem que predomina nesse texto se caracteriza por, muito bem, né? Aqui, se você soubesse, se você lembrar quais são as funções da linguagem, certamente você responderia essa questão com facilidade, beleza? Só para lhe ajudar, vamos aqui relembrar rapidamente quais são as funções da linguagem. As funções da linguagem são 6, assim como os elementos da comunicação também são 6, né? Como nós temos 6 elementos da comunicação, todas as vezes que o texto, né, foca em um desses elementos, nós fazemos surgir uma função da linguagem, beleza? Então, a função da linguagem está associada a um elemento da comunicação, que são eles. Vamos ver aqui rapidamente. Você tem aqui o emissor, né? Quando você foca no emissor, você vai fazer surgir a função da linguagem expressiva ou emotiva. Quando você foca no receptor, aquele que recebe a mensagem, você vai gerar uma função da linguagem chamada de apelativa ou conativa. Quando você foca no referente ou assunto, ou seja, quando você fala do fato, do acontecimento, do evento, né, a função da linguagem será referencial. Quando você fala no código, quando foca no código, na linguagem com a qual se produziu a mensagem, né, aí você vai ter uma função da linguagem denominada de metalinguística. Quando você foca no canal, que é o veículo, né, o instrumento pelo qual se transmite a mensagem, você vai ter a função fática e, finalmente, quando você foca na mensagem em si, você vai ter a função poética, beleza? Então, rapidamente, só para você relembrar, não vamos explicar muito isso aí, mas já ajuda você a lembrar quais são as funções da linguagem, para que você melhor entenda essa questão aqui, beleza? Vamos voltar aqui à questão rapidamente. Então, vamos lá. A função da linguagem que predomina nesse texto se caracteriza por evidenciar a subjetividade. A subjetividade é quando nós estamos falando de quê? Da função emotiva, quando eu foco nos meus sentimentos, quando a mensagem demonstra os meus pensamentos, meus sentimentos, minhas emoções, as emoções do emissor. Então eu teria aí uma função que se caracterizaria pela subjetividade, que seria a função expressiva ou emotiva, beleza? Então não é a letra A, está eliminada aqui a letra A. Letra B, convencer o leitor a fazer o acesso online, levando-o a conhecer as obras de arte. Muito bem. O foco aqui é tentar convencer o leitor? Não, né? Ele apenas está disponibilizando uma informação, mas ele não está tentando convencer. Se ele dissesse, vá lá, participe, é importante que você vá... Se houvesse esse diálogo aí com o leitor, aí nós teríamos sim uma função conativa ou apelativa que estaria focando em quê? No leitor, beleza? Não está ocorrendo isso, não é? Letra C, informar sobre o acesso às imagens por meio da descrição do modo como acessá-las. Muito bem, isso aqui ocorre. E aqui nós temos uma função da linguagem que, se ele quisesse saber o nome, seria a função que referencial, quando o foco é o assunto, né? Eu não foco nos meus sentimentos, eu não tento convencer o leitor, eu não foco na linguagem que está sendo utilizada, não me preocupo com o canal que está transmitido, mas eu simplesmente falo sobre o fato, sobre o evento, sobre o acontecimento, e aqui ele está falando sobre isso, que seria a nossa letra C, beleza? Vamos ver aqui só por desencargo de consciência, vamos ver aqui as letras D e E, beleza? Estabelecer interlocução com o leitor, mais uma vez, estabelecer interlocução com o leitor está no campo que da função, que eu já falei, da função da linguagem conativa ou apelativa, beleza? E letra E, enaltecer a arte, buscando popularizá-la por meio da possibilidade de visualização online, também não há essa preocupação, né? A preocupação maior aqui é exatamente informar para o leitor esse serviço, né, e como se ter acesso a ele, beleza? Então nós ficaríamos aí com a letra C, beleza? Português facinho, facinho com Zé Roberto. Simbora, galera, vamos aí à nossa terceira questão, beleza? Então, galera, vamos aí à nossa terceira questão, que vai focar em quê aqui, ó? Na linguagem verbal e não verbal e gêneros. Muito bem. Assunto também altamente recorrente, né? Muito recorrente, a ocorrência de anúncios, né? E textos de campanhas que geralmente trabalham aí com a linguagem verbal e não verbal, beleza? Então vamos aqui para a questão, fazer só uma leitura aqui rapidamente. Vamos calçar os sapatos dos refugiados e dar o primeiro passo para entender sua situação. E tem aqui o símbolo da ACNUR.
Muito bem, Prefeitura de São Paulo. Aí tem aqui, essa é a linguagem verbal, a linguagem não verbal são as imagens. Nós temos aqui, de fato, os sapatos, né? Então vamos ver o que é a questão que é de nós aqui. Nesse cartaz, o uso da imagem do calçado aliada ao texto verbal, né? Linguagem verbal e não verbal, tem o objetivo de quê, velho? Vamos lá ver isso aqui. Qual é o objetivo disso aí? Criticar as difíceis condições de vida dos refugiados? Letra B. Revelar a longa trajetória percorrida pelos refugiados? Letra C. Incentivar a campanha de doações para refugiados? Letra D. Denunciar a situação de carência vivida pelos refugiados? E letra E. Simbolizar a necessidade de adesão à causa, que ficou junto, né? A causa dos refugiados. Então, muito bem. Veja, esse texto aqui dialoga também, eu não coloquei aqui, mas ele estabelece uma intertextualidade também altamente recorrente no Enem, uma intertextualidade com o ditado popular. Qual o ditado popular? Que diz assim, só quem sabe onde o sapato aperta é quem o calça, né? Então quer dizer o quê? Que quando você se coloca, né, na condição do outro, é que você consegue entender melhor pelo que ele está passando, né? Então a ideia aqui é essa, fazer com que o leitor, o espectador, ele se coloque na condição dos refugiados, né? Entenda a situação para se solidarizar com ele, né? Como diz aqui na letra E, simboliza a necessidade de adesão à causa dos refugiados, né? Então, o sapato aqui, né, calçar o sapato, entra com uma linguagem simbólica que significa dizer, se colocar no mesmo lugar dos refugiados, tentar entender suas necessidades, suas dificuldades, para que assim nós possamos, né, abraçar a causa aí, né? Então seria aqui a nossa letra E, uma questão simples, né, questão fácil aí, que exige aí esse conhecimento, como já falei, muito recorrente, né? A utilização de linguagem verbal e não verbal. Tenta entender que geralmente as linguagens, né, verbal e não verbal, elas tentam se complementar, né? Às vezes há uma informação a mais e às vezes não, é simplesmente para complementar, trazendo ali a mesma ideia, beleza? Então, não é denunciar, não é incentivar, o texto não fala sobre doações, né? Não é criticar. Então, muito bem, ficou fácil essa questão aí no meu entender. É uma questão básica de interpretação, exigindo esses conhecimentos anteriores, beleza? Valeu, galera. Vamos aí à nossa quarta questão, português facinho com o Zé Roberto. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal e deixe seu like para ajudar o canal do professor, beleza? Hello, galera. Então, vamos aí à nossa questão de número 4, que é a questão de número 24 na prova, beleza? Mais uma vez, aqui a questão cobrando de você o conhecimento sobre tipologias, né, e sequências textuais, beleza? Vamos lá. Blues da Piedade, Cazuza. Vamos pedir piedade, Senhor, piedade, pra essa gente careta e covarde. Vamos pedir piedade, Senhor, piedade, lhe des grandeza e um pouco de coragem. Muito bem, grande Cazuza, o poeta não morreu. Todo gênero, vamos aqui para o enunciado, todo gênero apresenta elementos constitutivos que condicionam seu uso em sociedade. A letra de canção identifica-se com o gênero ladainha, essencialmente pela utilização da sequência textual. Como eu já falei, mais uma vez aqui, a prova vai cobrar do candidato conhecimento sobre a tipologia textual ou sequências textuais, beleza? Tipologia é porque quando você tem um gênero que predomina uma determinada sequência, né? E às vezes você tem um determinado texto que pode ter mais de uma sequência, pode predominar, por exemplo, a tipologia narrativa, mas dentro dessa sequência, desse texto narrativo, que é predominante narrativo, você pode ter outras sequências, como injuntiva, como argumentativa, descritiva e assim sucessivamente. É muito comum em textos mais longos, né, a ocorrência de mais de uma sequência, beleza? Mas sequência e tipologia estão no mesmo campo semântico. Só que quando você fala tipologia, você dá a entender que naquele texto aquela sequência é predominante, né? E quando você fala de sequência, você dá a entender que você pode ter uma tipologia
qualquer, mas nela pode ocorrer outras sequências, beleza? Então os nomes são os mesmos, tipologia expositiva ou sequência expositiva, tipologia narrativa ou sequência narrativa, e assim sucessivamente, beleza? Mais uma vez nós falamos, essas aqui são as tipologias ou sequências mais recorrentes, né? A expositiva, a narrativa, a injuntiva, a descritiva e a argumentativa, beleza? A expositiva é aquela que você utiliza para discorrer sobre um determinado assunto, para explicar, para expor, tá certo? O conceito, né? Mas nós estamos fazendo isso aqui no texto, né? Às vezes, a alternativa, o texto da alternativa está correto, né? Como aqui na letra A. Expositiva discorre sobre um dado tema, é verdade, mas ele está fazendo isso aqui, né? Na letra, no texto? Não, então não está discorrendo, não é exposição, né? Narrativa, por apresentar uma cadeia de ações, ou seja, narrar uma história, né? As ações que ocorrem em uma determinada história, né? Isso também é verdade, mas está ocorrendo aqui uma narrativa no texto? Não está, então, eliminado está. Injuntiva, por chamar o interlocutor à participação. Como assim, professor, chamar o interlocutor à participação? O interlocutor é aquele com quem eu converso no texto, com quem eu falo, e ele está dizendo aqui que ele está chamando, é injuntivo por isso. No injuntivo, de fato, como nós já falamos na primeira questão, se não me engano, né? O injuntivo é aquele texto, né, que tenta levar o interlocutor ou o leitor, né, a tomar uma determinada atitude, né, a realizar uma determinada ação, né? Então diz isso aqui, injuntiva, por chamar o interlocutor a uma participação. O que é o interlocutor aqui? O interlocutor é o Senhor. É com o Senhor que o eu lírico está falando. Veja aqui, vamos pedir piedade, Senhor, piedade, ele está falando com o Senhor. Então o Senhor é o seu interlocutor. Senhor, piedade, lhe dê grandeza e um pouco de coragem. Então aqui ele está, ó, de fato, falando com o interlocutor, e como diz aqui na letra C, ó, chamar o interlocutor à participação. Então ele pede, né, que o seu interlocutor, que no caso aqui é o Senhor, participe, que dê coragem às pessoas covardes, beleza? Então tá aqui, realmente seria a nossa letra C, beleza? Letra D, descrição, ele não faz, por enumerar características, de fato o texto descritivo faz isso. Aqui nós não temos um personagem, não estamos fazendo também descrição, beleza? E letra E, argumentativa, por incitar o leitor a uma tomada de atitude, né? De fato, ele está aqui, ele fala de fato com o leitor, né? Pede que ele faça, mas ele não tenta incitar, ele faz um pedido, né? Na argumentação está mais no campo do convencimento, tentar levar alguém a fazer algo por meio do convencimento. Aqui não está por meio de uma linguagem argumentativa, assim, mas por meio de um pedido, né? Então, a nossa letra E aqui estaria mais completa. Nós temos aqui um texto, uma sequência injuntiva, beleza? Valeu, galera, mais uma vez, Português Facinho, Facinho com o seu Roberto. Se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal e vamos aí para a nossa próxima questão, beleza? Então, galera, vamos aí à nossa quinta questão, beleza? Que foi a questão de número 30 da prova, beleza? Abordagem histórica da língua. Então, muito bem, é interessante que você entenda isso, o candidato entenda, o candidato do Enem, entenda que esse assunto também é muito recorrente, né? É muito comum, questões que cobrem do candidato o conhecimento, né, sobre a evolução da língua. E é importante nós entendermos isso, né? Que a língua está em um constante processo de transformação. A língua nunca para de sofrer alterações, de sofrer mudança, né? Consequentemente, a sociedade vai sofrendo alterações, a língua também sofre da mesma forma, beleza? E aliás, a língua é cultura, né? Então a nossa cultura está em um processo constante de transformação e a língua também vai acompanhando essa transformação. Sempre que há uma mudanças sociais, a nossa língua vai também mudando, né? Sobretudo na construção do léxico, do vocabulário, de novas palavras que vão surgindo, palavras que vão morrendo. E é interessante que o aluno entenda isso, né? Que a língua está sempre em mudanças, beleza? Vamos ver aqui o que é que a questão vai querer de nós. Opa, já estamos na pergunta, né? Então vamos aqui aproveitar para fazer a leitura do enunciado, já que está aqui. Inclusive, né? Eu aconselho a vocês a começarem, quando se tratar sobretudo de textos mais longos, já começa pelo enunciado, beleza? Relacionando-se as ideias dos textos a respeito da história e memória das línguas,
Quanto à formação da língua portuguesa, constata-se que, né? Então, a formação da língua portuguesa, o que é que a gente vai constatar? Vamos ver aqui. Aqui são dois textos, né? Vamos ao texto 1. Extratos. Na passagem de uma língua para outra, algo sempre permanece, mesmo que não haja ninguém para se lembrar desse algo, né? Então isso aqui é interessante. Os contatos com a língua, sempre que há um contato de uma língua com outra, uma vai acabar carregando um pouco da herança da língua com quem ela manteve contato, né? Pois um idioma retém em si mais memórias que os seus falantes, e como uma chapa mineral marcada por camadas de uma história mais antiga do que aquela dos seres viventes, inevitavelmente carrega em si a impressão das eras pelas quais passou. Se as línguas são arquivos da história, elas carecem de livros, de registros e catálogos. Aquilo que contém pode apenas ser consultado em parte, fornecendo ao pesquisador menos os elementos de uma biografia do que um estudo geológico de uma sedimentação realizada em um período sem começo ou sem fim definido, beleza? Para o segundo texto. Na reflexão gramatical dos séculos 16 e 17, a influência árabe aparece pontualmente e se reveste sobretudo de item bélico fundamental na atribuição de rudeza aos idiomas português e castelhano, por seus respectivos detratores. Parecer com o árabe, assim, é uma acusação de dessemelhança com o latim. Muito bem. Vamos aqui para a questão de novo. Rapidamente, vamos aqui pegar a canetinha já para eliminar alguma coisa aqui, né? Muito bem. Relacionando-se às ideias do texto a respeito da história e memórias das línguas, quanto à formação da língua portuguesa, constata-se que a presença de elementos de outras línguas no português foi historicamente avaliada como um índice de riqueza. Não, a gente viu, né, aqui no texto 2 que ele diz que é rude, né? Rude é algo pouco, vamos dizer assim, cadê? Tá aqui, rudeza, né? No interior nós chamamos as pessoas de rudes, né? As pessoas ignorantes, né, eram chamadas de rudes, pessoas que tinham pouca sensibilidade, pouco conhecimento, pouca cultura. Era um grosso, um ignorante, era um rude, para não chamar de burro, chamava de rude. Então não é. Ele diz aqui que o contato, né, nessa versão, né, nessa visão aqui, o contato com o árabe não foi um elemento que. Cadê? Da língua portuguesa, historicamente avaliada como índice de riqueza, tá aqui, não foi considerado um índice de riqueza. Desculpe aí a demora. B. O estudioso da língua pode identificar com precisão, não pode identificar com precisão, né? Ele diz, né, que mesmo, né, que os falantes não saibam sobre a herança de uma outra língua, vai ficar algo, mesmo que eles não sejam capazes de perceber. E também o estudioso não tem acesso a todas essas informações. Então não é a letra B. O português é resultante da influência de outras línguas no passado e carrega marcas dela em suas múltiplas camadas. Muito bem, ele fala sobre isso aqui, né? Sobre as múltiplas camadas. Por mais que nós não consigamos, né, perceber, consegue um detalhe, mas ele diz que vai ficar a herança na língua, né? Por mais que os estudiosos e os falantes não percebam. Então essa letra C, a princípio que é uma letra boa, vamos ver aqui. O árabe e o latim estão na formação escolar e na memória dos falantes, né? A gente sabe que nós não estudamos, né, aqui na escola. A gente vê sim alguma coisa relacionada ao latim, né? Algumas palavras, alguns radicais, prefixos e sufixos, né, oriundos, originais do latim e do grego, mas do árabe nós não estudamos nada não. Então, não é a letra D. A influência de outras línguas no português ocorreu de maneira uniforme ao longo da história. É claro que não, né? Essa influência de outras línguas, como eu já falei, é resultado, né, de um processo sociocultural. Quando os povos entram em contatos, né, então a língua, o português ou qualquer outra língua, acaba recebendo influência de outras línguas, né? E aqui vale salientar que o português do Brasil e o português de Portugal sofreram influências históricas diferentes, né? O nosso português
português brasileiro, sofreu influências que o português de Portugal, o português europeu não sofreu, como por exemplo, o nosso português tem uma influência bem maior das línguas nativas indígenas, tem uma influência bem maior das línguas africanas, dos escravos que vieram para cá, tem uma influência maior dos italianos e assim de outros imigrantes que vieram fazer parte aqui da nossa cultura, né? Então, o português não sofreu uma influência uniforme. De acordo com o tempo, com as alterações, os processos socioculturais, a língua vai recebendo mais ou menos influência, beleza? Então, letra C, o português é resultado sim da influência de outras línguas no passado e carrega marcas dela em suas múltiplas camadas, com certeza. Então, seria aqui a nossa letra C. Lembre-se, viu? Esse conceito aqui, ele é aplicado praticamente a todas as línguas. Todas as línguas acabaram sofrendo influência de uma língua ou de outra, beleza? E aqui interessante, quando ele fala aqui, né, nesse segundo texto aqui, como eu falei para você, isso aqui é importante vocês notarem isso, né? Na reflexão gramatical dos séculos 16 e 17, a influência árabe aparece pontualmente e se reveste sobretudo do item bélico fundamental na atribuição de rudeza, né, aos idiomas português e castelhano. Então, ele diz, como se fosse uma influência negativa, né, uma influência rude, né, ao castelhano, ao português e o castelhano. Agora, hoje, né, existe um consenso mais aceito de que o contato com as outras línguas, ao invés de empobrecer a língua, contribui para o seu enriquecimento, beleza? Houve um tempo que houve uma polêmica nesse sentido com relação ao inglês, né? Se o inglês estava, vamos dizer assim, contribuindo para que nós perdêssemos a nossa cultura linguística, né? E houve alguns estudiosos saíram em defesa, né, do português, que esse contato não era interessante, nós estávamos perdendo a nossa identidade linguística, cultural e coisa e tal. Inclusive o grande Ariano Suassuna era um defensor aí nesse sentido, né? Mas depois, hoje eu acho que há um consenso mais aceito de que o contato com outras línguas, ao invés de, vamos dizer assim, empobrecer a língua acaba enriquecendo, beleza? E é exatamente assim que as línguas se constroem. Senão nós estaríamos falando o latim ainda, da época de Roma e coisa e tal. Foi a partir do contato com outras línguas, com outros povos, que a partir do latim surgiram várias línguas, como o espanhol, o castelhano, o português, o italiano, o francês e assim sucessivamente, beleza? Então, esse contato com outras línguas promove o enriquecimento e não o empobrecimento, beleza? Mas alguns países preservam mais sua cultura linguística, como é o caso do próprio Portugal. Lá há uma preocupação maior com a preservação da língua, né? E suas características mais tradicionais, mais originais, impedindo até, né, que outras línguas tenham uma influência maior, como por exemplo o inglês. Quase tudo do inglês lá é traduzido para o português para evitar exatamente que a língua português do europeu de Portugal perca a sua identidade, beleza? Mas aqui no Brasil há um consenso mais aceito com relação a ser positivo a influência de outras línguas, beleza? Vamos aqui para a nossa próxima questão. Simbora, galera, então vamos à questão de número 6, que foi a questão de número 43, que mais uma vez vai abordar aqui sobre os gêneros textuais, beleza? Mais uma vez aqui uma dica para você, é fundamental que você seja capaz de identificar alguns gêneros, né? Identificar suas linguagens, sua estrutura, sua intenção comunicativa, seu uso na sociedade. Por quê? Porque a partir disso aí você pode eliminar várias alternativas, beleza? Então vamos aqui rapidamente, você tem aqui um texto mais uma vez, fazendo uso de linguagem verbal e não verbal, apesar da linguagem verbal ser apenas, nesse caso aqui, ou a não verbal ser apenas ilustrativa, beleza? Vamos ver se eu consigo adiantar essa questão o mais rápido possível. Muito bem? Marcelo Gleiser, área de atuação física e astronomia, contribuição mais famosa, seus livros A Dança do Universo e O Fim da Terra e do Céu. Nascimento, 19 de março de 59, Alma Mater, PUC, Rio, Parará, Colégio de Londres. Muito bem. Super Trunfo Tecmundo. Vamos lá. O texto tem o formato de uma carta de jogo. Muito bem, está dizendo que tem o formato de uma carta de jogo, né? Você vai jogar, você vai pegando as cartinhas e as cartinhas vai dizendo o que você deve fazer, ou vai dando algumas pistas, algumas dicas e coisa e tal. E apresenta dados a respeito de Marcelo Gleiser, premiado pesquisador brasileiro da atualidade. Essa
apresentação subverte um gênero textual. Muito bem, ele está dizendo que está subvertendo um gênero, ou seja, ele está alterando a estrutura de um determinado gênero textual. Então, quando é que ele faz isso? Vincular áreas distintas do conhecimento, né? Vincular áreas distintas do conhecimento não alteraria o gênero. Sim, aqui você teria que entender qual seria o gênero que estaria sendo subvertido para que você melhor entendesse essa questão, né? Então aqui nós teríamos uma espécie de biografia, né? Um texto biográfico é um texto que traz informações sobre uma determinada pessoa. Então você tem aqui informações sobre o Marcelo Gleisi, seria um texto biográfico, né? Mas qual foi a subversão? A utilização desses elementos aqui, ó, como ele falou, de carta de jogo, né? Dando ao gênero biografia aqui um caráter lúdico, um caráter, vamos dizer assim, mais leve, de uma brincadeira e coisa e tal. Então esses elementos aqui, como ele diz, acabaram subvertendo a estrutura original de uma biografia, beleza? Então vamos lá. Por que ele subverteu? Letra B. Já não foi aqui, letra A. Evidenciar a formação acadêmica do pesquisador. Não, isso é a coisa mais normal do mundo, é uma biografia. Identificar, né, a formação acadêmica. Relacionar o universo lúdico a informações biográficas. Muito bem. Então você tem aqui, ó, relacionar o universo lúdico a informações biográficas. Então já seria aqui também a nossa letra C, beleza? Vamos só ver aqui a letra D. Especificar as contribuições mais conhecidas do pesquisador, não. Isso é uma característica recorrente na biografia. E destacar o nome do pesquisador e sua origem e sua imagem no início do texto também. Isso também é uma característica dos textos biográficos, beleza? Então a única coisa aqui que não é característica do texto biográfico, que subverteu o texto biográfico, foi o uso desses elementos aqui lúdicos, né? Para indicar as informações, beleza? Então, questão também básica, se você tivesse percebido que estaria se tratando de uma biografia e que na biografia, na estrutura da biografia não existem esses elementos, é claro que você iria ficar com a letra C, beleza? Mais uma vez, é fundamental reconhecer o máximo de gêneros recorrentes, como notícia, reportagem, artigo de opinião, editorial, e assim sucessivamente. Crônica, muito recorrente, contos, né? E assim sucessivamente, beleza? Vamos para a nossa próxima questão. Português facinho com o Zé Roberto. Se inscreva no canal e deixa o like para ajudar o professor, beleza? Hello girls, hello boys. Vamos aí à nossa sétima questão, questão de número 44, né? Então vamos à leitura do poema, beleza? Acompanhe comigo. Toca a sirene na fábrica e o apito, como um chicote, bate na manhã nascente e bate na tua cama. No sono da madrugada, ternuras da áspera lona pelo corpo adolescente. É o trabalho que te chama, às pressas tomas o banho, tomas teu café com pão, tomas teu lugar no bote, no cais do Capibaribe, deixas chorando na esteira teu filho de mãe solteira. Levas ao lado a marmita, contendo a mesma ração do meio de todo dia. A carne seca e o feijão. De tudo quanto ele pede, dás só bom dia ao patrão e recomeças a luta na engrenagem da fiação. Beleza? Vamos lá. Aqui, a questão aqui vai cobrar de você conhecimento sobre os gêneros narrativos, né? Mais uma vez aí, olha, altamente recorrente, conhecimento sobre gêneros textuais e também tipos textuais, beleza? Ou tipologias ou sequências textuais, beleza? E aqui, ó, vai também trabalhar de você, cobrar aqui de você, do candidato, um pouco sobre gramática, né? Então essa questão ficou bem interessante aqui. Vamos lá. Texto: a mobilização do uso padrão das formas verbais e pronominais. Muito bem. Aqui houve, de fato, um uso padrão de acordo com a norma culta, né? Qual foi aqui, ó? O uso sempre da segunda pessoa do singular, o teu, o tua, recorrente pelos pronomes, recorrente na forma dos pronomes, né? E também na forma do que na forma dos verbos, cadê? Que começa a partir daqui, tomas, né? Então, veja que aqui também, né, a forma aqui pronominal do pronome oblíquo, ó, ti também. Todas as formas nominais e os verbos vão ocorrer seguindo a norma culta, sempre fazendo referência à segunda pessoa do singular, o tu, beleza? Então, a gente sabe que isso não é muito recorrente, o tu tem
meio em desuso, né? E às vezes quando se usa, não há essa preocupação de fazer a concordância nominal e pronominal. E aqui o autor manteve toda essa concordância durante o texto todinho, beleza? A gente sabe que dentro de uma música, de um poema, há uma licença poética e o autor não é, vamos dizer assim, obrigado a respeitar a norma padrão. Ele tem essa liberdade exatamente de quebrar, de fugir, de fazer com que o texto se torne mais interessante de acordo com o pensamento do poeta, do autor, né? Nesse caso aqui ele manteve, né? Todo o tempo. Cadê? Thomas de novo, Thomas teu, mais uma vez o teu, ó. Thomas teu de novo, deixas, né? Teu filho, veja que ele não trocou aqui pelo deixa ou pelo seu filho, né? Ele sempre manteve aqui, muito bem. Por que ele fez isso? Ajudar, sim, o conhecimento aqui é sobre gêneros narrativos, ó, e gramática, né? Como já falei. Então vamos ver, ajudar a localizar o enredo no ambiente estático, né? O enredo é o quê? O enredo é a própria história, né? Então esse uso aqui ajudou a criar o enredo, né? As ações, né? Auxilia na caracterização física do personagem principal. Nós temos o personagem principal que foi citado, alguma característica física do personagem principal? Claro que não, então nada de caracterização física. Acrescenta informações modificadoras às ações dos personagens. O verbo aqui, o uso na segunda pessoa do singular, interfere na modificação das ações? Claro que não, né? Alterna os tempos da narrativa, fazendo progredir as ideias do texto. Essa alternância de tempo aqui, ela ocorreria se o autor fizesse alteração no passado, no presente, no pretérito perfeito, pretérito imperfeito, aí sim, né? Não é isso que está ocorrendo. Os verbos estão sempre aqui no presente. Isso não contribuiu. E letra E, está a serviço do projeto poético, auxiliando na distinção dos referentes. Muito bem. Então, seria a letra E. Por que, professor, que é a letra E? Porque aqui, quando ele faz, como eu já falei, o uso aqui sempre do teu, do ti, do tua e o verbo tomas, né? Se ele fosse, mais uma vez, vou reforçar aqui, se ele ao invés de fazer a conjugação correta, né, fazendo sempre referência ao tu, se ele fizesse toma, né, às pressas toma o banho, aí você já não ficaria muito claro se estava falando do mesmo personagem, né, porque esse toma poderia ser ele, poderia ser você, poderia ser tu, né. Então, como o toma serviria tanto para o você como para o ele, essa referência não ficaria tão clara. Então ele ter optado aqui pela segunda pessoa do singular, pelo tu, fez com que a referência à pessoa a quem ele tivesse referido ficasse bem clara, que é exatamente isso que está dizendo aqui na letra E. Está a serviço do projeto poético, auxiliando na distinção dos referentes, ok? Para não confundir a pessoa a quem ele estava fazendo referência, beleza? Então seria aqui a nossa letra E. Vamos aqui para a nossa próxima questão. Português facinho, facinho com o Zé Roberto. Se inscreve no canal do professor. Então, galera, vamos aí à nossa última questão, graças a Deus, beleza? Questão de número 45. Vai cobrar do candidato aí um conhecimento sobre variação linguística e também gramática, beleza? Então vamos lá. Acompanhe só a leitura comigo aqui rapidamente para nós terminarmos aqui a aula, beleza? Irerê, meu passarinho do sertão do Cariri. Irerê, meu companheiro, cadê viola? Cadê meu bem? Cadê Maria? Ai, triste sorte, a do violeiro cantador. Ah, sem a viola, em que cantava o seu amor. Ah, seu assobio é tua flauta de irerê. Que tua flauta do sertão, quando assobia, a gente sofre sem querer. Ah, teu canto chega lá no fundo do sertão. Ah, como a brisa amolecendo o coração. Ah, irerê, solta teu canto, canta mais, para lembrar o Cariri. Muito bem? Muito bem. Vamos aqui, Vila Lobos, as Baquianas, muito bem. Nesses versos, há uma exaltação ao sertão do Cariri em uma ambientação linguisticamente apoiada. Então, muito bem. Ele diz aí que há uma exaltação ao Cariri,
em uma ambientação linguisticamente apoiada. Ambientação linguística apoiada em quê? No uso recorrente de pronomes. Realmente nós temos aqui vários pronomes: meu passarinho, meu companheiro, meu bem. Nós temos vários pronomes aqui de fato, pronomes possessivos, seu, mais uma vez, aqui o pronome. Mas o uso desses pronomes, né? Ele ajuda, ele contribui para a exaltação do Cariri, né? Esse uso desse pronome, ele, vamos dizer assim, ele é específico do sertão do Cariri? Não, então não é ele que está contribuindo, né? Variedade popular da língua portuguesa. Muito bem, nós temos aqui uma variedade popular da língua que faz referência ao sertão, ao meio rural, ao homem do campo, né? Então vamos ver. Nós temos aqui a palavra seu amor, né? Cantador. Cadê cantador? Tá aqui, cantador. Cadê? A palavra cadê? Tá aqui. Cadê viola? Muito bem. Vamos ver se tem mais. Vamos para outra aqui, né? Referência ao conjunto da fauna nordestina, né? Há uma preocupação em relatar que no poema aparece, né, esse foco na fauna nordestina, né? Também não, né? Exploração de instrumentos musicais eruditos. Os instrumentos musicais eruditos são característicos, né, do sertão do Cariri, né? Então também não, né? Predomínio de regionalismo lexicais nordestinos. Muito bem. Isso aqui poderia ser uma boa opção. Predomínio de regionalismo lexicais. Só que aqui nós não temos esse predomínio, né? Seria o uso de palavras, por exemplo, que seriam recorrentes aqui no Nordeste, né? Como, por exemplo, seu cabra, cabra da peste, e outras expressões aí que nós temos, muitas expressões idiomáticas do nosso Nordeste, né? Como oxente, varei, tá aí dentro, fresco, tudo isso são expressões. Esse homem é doido, esse é um galado mesmo. Então são expressões aqui do nosso Nordeste. Essas expressões não aparecem no poema, né? Se elas aparecessem, essa letra E aqui seria uma boa opção, beleza? Então, como não ocorre isso, a gente vai ficar aqui, ó, com a letra B, que é uma variedade popular da língua portuguesa, que é representante não só do sertão Cariri, mas de todo o universo rural, beleza? Valeu, galera, mais uma vez aí a questão cobrando de você aí o conhecimento sobre variação linguística e também aqui, no caso, sobre a gramática, né, para perceber aí o uso desses pronomes e coisa e tal, e assim por diante. Valeu, galera, chegamos aqui ao fim do nosso vídeo. Eu espero que as explicações tenham contribuído. Faça as suas anotações, estude sempre com um caderninho, com um bloco de anotações, anotando as dicas, né, para que você possa utilizar esse conhecimento em outras questões, beleza? Valeu, galera. Mais uma vez, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal e deixe o seu like para ajudar o canal do professor. Vamos ficar por aqui e até nosso próximo vídeo, beleza? Mais uma vez, valeu, galera, tchau. Português facinho com Zé Roberto. Vem em mim que eu sou facinho. E até o próximo vídeo, beleza? Tchau, galera, fiquem com Deus, boa sorte e bons estudos. Uou!